Olá, pessoal! Está começando mais um Pod Pop Ferrou e no nosso programa de hoje recebemos um convidado muito especial que é jornalista, escritor e professor. Seja bem-vindo ao Pod Pop Ferrou, Ricardo Estevão. Legal. Tô feliz de estar aqui. Então, para a gente começar o nosso bate-papo, eu queria que você começasse falando sobre como que começou o seu interesse pela escrita, pela literatura. Ah, legal. Desde os tempos de escola, eu já gostava de ler e de escrever. Amava quando a professora pedia redação para eu fazer. Eu me lembro de uma ocasião que no quarto ano, quarta série, hoje quinto ano, né? Em que a professora pediu que a gente produzisse uma narrativa e eu enchi um caderno de, acho que 80 folhas. Um livro. Eu adorei aquilo, criei uma história de rei, rainha, enfim. E a professora ficou incomodadíssima com aquilo. Aí ela me disse, Ricardo, a partir de agora, 20 linhas, tá bom? Aí você para pensar, nossa, traumatizou o aluno. Nada, pelo contrário, aí que eu voltei, continuei escrevendo sempre. Mas claro, para ela, apenas 20 linhas. E então, você já tinha, desde pequeno, que ia seguir para essa área da escrita. Então, eu me lembro que no nono ano, a gente tinha de fazer diário pessoal. E eu me lembro que eu escrevi numa página desse diário, no fim eu não guardei esses diários, olha que coisa. Mas eu escrevi assim, e aí, Ricardo do futuro, você já se tornou escritor? Eu me lembro disso. Então eu sempre gostei mesmo muito de ler e tinha esse gosto muito forte também pela produção escrita. Eu gostava de criar as minhas histórias. E você acabou se formando em duas áreas, né, que acabam andando de mãos juntas, né, que é o jornalismo e o letras, curso de letras, né. Então eu queria que você falasse qual curso que veio primeiro, como você decidiu fazer o segundo curso. É muito engraçado, eu fiz jornalismo por dois motivos. Primeiro, porque eu não queria ser professor de português, olha que coisa, porque eu pensei em fazer letras. Mas eu não queria ser professor naquela ocasião, então eu fiz jornalismo. E para fugir da matemática, olha que coisa, eu tenho uma experiência, não vou dizer traumática com a matemática, mas eu tinha muita dificuldade com números, então eu não queria nada que tivesse matemática. Depois eu descubro que em jornalismo tem estatística, né? Mas tudo bem, fiz jornalismo e sempre gostei, claro, de trabalhar com informação, e, enfim, essa área sempre me atraiu. Mas sempre me atraiu muito mais trabalhar com a palavra escrita. E o jornalista precisa se expressar bem, precisa escrever bem, então eu aprendi muito na faculdade de jornalismo. Muitos anos depois surgiu a oportunidade do trabalho com educação. Aí eu vi a necessidade de investir e fiz o curso de letras, tá? Já pensando mesmo nessa atuação na educação. Aí ser professor tornou-se algo assim incrível para mim, hoje é a minha vida ser professor. Engraçado, na adolescência eu recusar isso, e hoje isso é o que mais me realiza, ao lado da escrita. Você também é membro, né, da Academia de Letras, então eu queria que você falasse pra gente como que foi o convite, como que você conheceu a instituição. Sim, eu sempre participei de concursos literários, ganhei alguns, concursos de poesia, concursos de contos, e isso sempre me estimulava a escrever mais. E isso me colocava em contato com uma professora muito querida que eu tive, com quem eu convivo até hoje, a Beth Guimarães, que foi presidente da Academia de Letras, acho que por 2 vezes já, e foi ela que me convidou, um belo dia, a fazer parte da Academia de Letras. Como ela conhecia a minha produção escrita, eu já tinha alguns livros publicados, inclusive ela prefaciou um deles, o segundo livro, ela fez o prefácio, e o primeiro livro foi prefaciado por outra professora de português. Eu sempre admirei as professoras de português, principalmente aquelas que pediam para eu escrever redação, como eu disse no começo. E, enfim, a Beth é que me fez esse convite, e claro que eu aceitei, e eu estou na academia desde 2009, graças a Beth Guimarães, que fez esse convite para mim. Agora, falando um pouquinho sobre os seus livros, né, ao todo são 9 livros, né, que você já escreveu, mas eu queria começar falando sobre o Bob Kurt, né, certo. Que é um livro aí que agora está nas escolas, né, do Brasil. Sim. Aí temos aí as 3 Isso, eu até trouxe capinhas. O exemplar aqui, olha. Tem 2, né? Esse é o 2, muito bem. E eu trouxe o exemplar aqui com o selo do MEC, né? Um livro aprovado pelo PNLD Literário, Programa Nacional do Livro Didático, e uma alegria imensa. Queria que você falasse um pouquinho sobre uma sinopse, sem muitos spoilers, do livro, para incentivar o pessoal a querer ler. Ah, legal. Essa história nasceu em 2012. Eu dava aula já de redação, e eu olhava para a garotada,
né, ficava pensando, gente, a leitura é essencial para quem, né, para quem precisa, para quem quer escrever bem. E eu vi alguma resistência em alguns alunos à leitura, aos livros que a escola recomendava. Aí eu pensei em escrever uma história que pudesse, né, atrair o interesse dos meus alunos, do jovem leitor. Aí eu pensei nessa história do Bob Kurt. Então ela é muito inspirada no que eu vivia ali na escola, na convivência com os alunos. E a história de um garoto que oscila aí entre as emoções, ele parece bipolar, sabe? Por isso, Bob Kurt tem uma brincadeira com o nome. Quando ele está tranquilo, ele é mais Bob, de Bob Marley. Quando ele está irado, ele é mais Kurt, de Kurt Cobain. Então, é um garoto que está tentando se conhecer, se descobrir, ao mesmo tempo está vivendo a experiência do primeiro amor. E a história, basicamente, tem uma pegada policial na história. Ele é suspeito de ter empurrado uma garota num precipício, que absurdo. E é justamente a garota porque ele é apaixonado. Então, o livro é a história do Bob tentando provar sua inocência, tentando, né, provar que não fui eu quem fez isso com a Lisa, que é a garota, e os colegas são suspeitos, tal. Então tem essa pegada policial, mas não chega a ser uma história policial, não, mas permanece o tempo todo esse suspense, enquanto você vai acompanhando ali as aventuras do Bob, seus amigos ali, vivendo essa fase tão rica da nossa vida que é a adolescência. Na escola, que é um ambiente muito fecundo, né? E como que o MEC acabou conhecendo esse seu trabalho? Que legal. Então, essa história nasceu em 2012, o livro foi lançado em 2015, enviei a sinopse da história para a editora me retornou em 15 dias, isso não é normal, eles gostaram muito da história, normalmente a editora leva 3, 4, 5 meses para retornar, e eles gostaram muito da história e decidiram investir. Aí o Bob, a primeira edição do Bob, aparece ali na tela, né? Foi lançada em 2015. Em 2021, a editora me procurou, propondo uma segunda edição, com um novo projeto gráfico, essa capa azul. Enfim, revisamos o texto, porque ela já pensava em submetê-lo à análise do MEC. Né? Essa editora sempre tem livros aprovados pelo PNLD. Ela falou, Ricardo, vamos oferecer o Bob para o MEC? Eu achei a coisa mais linda. Fui para São Paulo, gravamos entrevista. O MEC exige entrevista com o autor, entrevista com o editor, com o revisor. Enfim, produzimos todo o material necessário e enviamos para o MEC. No final de 2021, já veio a aprovação. E foi uma alegria imensa. Eu me lembro que eu estava em Aparecida, lá na Basílica, a editora me ligando, eu não pude atender. Aí, quando eu pude atender, era essa a notícia. Ricardo, o Bob foi aprovado. E olha, o processo é demorado, até porque ele é muito rigoroso, e agora, em 2024, é que o livro está chegando às escolas. Inclusive, outro dia, eu estive numa escola com os alunos, com os leitores de Bob Kurt, foi muito legal. E essa outra capa? Esse é o Bob 2. É outro livro. Isso, assim que o Bob 1 foi publicado, em 2015, eu já fui escrever o livro 2, a editora me pediu. Inclusive, o plano inicial era que fosse um livro só mesmo, né, de minha parte. Mas a editora pediu uma sequência. Eu falei, não, então peraí. Criei um epílogo para o Bob 1 e a história... E essa história foi crescendo. Então, eu escrevi o 2 e o livro 2 foi lançado ano passado, tá? E agora acho que a editora vai enviá-lo também para o MEC, vamos torcer para dar tudo certo. E já tem o Bob 3 prontinho comigo. Olha, só aguardando o lançamento. Isso, esse da aguarda lançamento. E, Gui, se puder colocar outra foto, queria que você falasse um pouquinho sobre os seus outros livros, que você escreve muito sobre poesia e ficção também, né? Sim. O Bob Kurt é o meu único romance juvenil, o Bob Kurt 1 e o Bob Kurt 2, são os únicos romances juvenis. Aqui a gente tem histórias adultas. Quantas vezes eu morri é o meu livro de estreia, que eu lancei em 2003, é uma história sobre perdão. É um pai que está preso, porque infelizmente ele assassinou uma pessoa, um homem, e ele está preso há 15 anos, nem viu o filho dele crescer, e agora ele conta a história da vida dele para o filho, para ver se o filho pode perdoá-lo, porque infelizmente ele não é inocente, ele realmente cometeu um crime, e a questão é que ele precisa do perdão do filho porque ele sente que ele vai partir. Né? Cada derrota que ele sofreu na vida, ele chama de morte. Eu morri uma vez, 2 vezes, 3 vezes, enfim, agora ele acha que está chegando o que seria a partida definitiva, e ele quer muito o perdão desse filho. Então é uma história muito sobre paternidade, sobre perdão. O Amor Silenciado é meu segundo romance, de 2000, agora já não me lembro, 2006,
E é a história de um psicopata que vai matando as pessoas que se amam. Como assim? Tá? E ele é o narrador da história, sem se identificar, é claro. E é muito legal que você fica ouvindo o tempo todo a voz desse narrador, protagonista, que é, infelizmente, um psicopata, e sem saber quem é. Às vezes ele está na cena, mas ele não se identifica, então você não sabe. Ele está ali na cena. Você só vai descobrir isso no final. Mas é uma história muito sobre amor, sobre renúncia. Tá? Tem a história desse psicopata atravessa a história de uma garota que é apaixonada por um padre. Então, tem tudo isso aí. Tá? É um novelão, tá? É um novelão. Eu preciso contar que eu morei 1 ano no Rio, e nesse período eu fiz figuração na Rede Globo, sabe? Trabalhei um ano na Globo como figurante, mas participando ali de uma série de gravações, de novelas, seriados. E isso tudo me impactou tanto, sabe? Ver essa indústria do entretenimento, como ela funciona, essas histórias, como elas acabam se tornando reais para o espectador, vamos dizer assim, ou verossímeis, é claro. E isso, nossa, eu lembro que na ocasião, mais do que ser ator, estando ali, eu queria ser autor. Então, o Amor Silenciado é uma história que nasceu ali, nesse ambiente. Eu falei, gente, inspirou você que vontade de escrever uma novela. No fim, virou um romance. O Amor Silenciado. Rio e Mar, eu já estava em São Paulo, morando em São Paulo, e São Paulo é uma cidade que impressiona, né, pelos seus contrastes, né, o luxo, a miséria, e, enfim, tudo aquilo que você encontra em São Paulo, que acaba sendo maravilhoso. E a história de 2 caras, um muito bom e o outro muito mal. E essas histórias vão se cruzar num acidente, numa rodovia. E é sobre isso, rio e mar. Uma hora o rio e o mar se encontram. Cada um é um, né? Essa é a metáfora aí, tá? 7 dias no Reino de Etar, nossa, eu gosto tanto. Eu gosto de todos, né? São meus filhos, entendeu? É a história de um menino que tem câncer. Eu digo que ele tem um mau paroxítono, sabe? Eu nem pronuncio, nem digo o nome da doença. E ele sonha com um mundo, um reino, que seria o Reino de Etar, 7 dias no Reino de Etar, em que as pessoas não morrem, elas viram árvores e não tem sofrimento. E ele conta essa história na UTI, ele conta essa história para o pai. E o pai fala para ele, então a gente vai para esse reino, meu filho. E o pai o leva para esse lugar. Quando ele chega lá, por exemplo, os cabelos dele voltam. Olha o meu sonho, mas estou brincando. Os cabelos dele voltam, sabe? Ele cai num rio, os cabelos voltam. E lá ele encontra um terrível vilão que assombra, né, que aterroriza aquele mundo. O vilão chama-se Semeador, aquele que semeia dor, é claro. E sem dar spoiler, é uma metáfora do câncer, né? Porque ele não está ainda curado, sabe? Mas essa viagem para esse reino vai ser transformadora para esse menino. Né? Muito legal, gosto muito. Próximo. Aí, vamos lá. A Senhora e o Jardim, vamos lá, é uma parceria minha com o Bruno Henrique. Bruno Henrique é um músico talentosíssimo aqui da nossa cidade. O Bruno me procurou, ele tinha a ideia de uma história para um espetáculo de música clássica. Aí ele falou, Ricardo, eu queria escrever a história desse espetáculo. Enfim, A Senhora e o Jardim é essa história, então. É um longo poema, eu fiz, né, em versos essa história, e a gente encenou essa história, sabe? Foi muito legal no Teatro Galpão. Não sei se o termo é orquestra, o Bruno vai me bater, mas havia ali os músicos, sabe, lindos, sabe, uma orquestra muito linda, tocando as canções que o Bruno compôs, e a Rosana Dali, né, atual presidente da Academia Pindamonhangabense de Letras, nossa amiga, arte educadora, atriz, ela interpretou os versos de A Senhora e o Jardim nesse espetáculo. E o livro está aí, imortalizando essa obra. Sabe? Felizes são as árvores, é meu voo solo na poesia. Eu trouxe um exemplar de presente para você, Júlia. Aqui, tá? São poemas que eu escrevo há muito tempo, enfim. Eu digo que felizes são as árvores porque elas não sofrem por amor, não sei, penso eu, né? E são poemas de amor, sabe? Bem legal. Eu gosto muito também. E A Estética do Amor é um livro de poemas para o sagrado. É uma parceria minha com a Eva Andrade, que vive lá na Fazenda Nova Gokula, e com a Juraci Faria, que já esteve aqui com você. Né? Nós 3 nos reunimos e fizemos poemas para Deus, cantando a natureza, a beleza dos sentimentos, sabe?
as belezas do Criador. Falamos de todos, né? Falamos de todos. Isso. E tem algum que é o seu queridinho? Seu xodózinho? Então, o Bob tem me deixado muito feliz, o Bob Kurt, né? Mas ele não pode me ouvir. Eu gosto muito do... Não deixa o Bob me ouvir. Eu gosto muito de 7 Dias no Reino de Etar, porque há o livro 2 e o livro 3 que ainda não foram lançados, é uma trilogia. E é linda essa história, essa luta do menino contra essa doença terrível, e é uma história de esperança. Tá? Acho que é tudo que a gente precisa, é tudo que a pessoa que sofre desse mal, a família, né, que enfrenta esse mal, precisa de esperança, de força. E o livro, a história acaba falando disso. Uma coisa que você faz, que eu gosto muito nos seus textos, é as brincadeiras com as palavras. Igual você falou do semeador. Isso. E eu lembro de uma vez, foi algum evento da Academia de Letras, que você leu um poema e era da conversa, acho que um pai que é rio, alguma coisa assim, e ele falava, eu não sorrio mais de ser rio e de sorrir. Aí isso ficou muito na minha cabeça. Disso, que da hora. É um poema... E eu acho que eu tava no ensino médio ainda, né? Eu tinha acabado de entrar no ensino médio, isso ficou na minha cabeça. É um poema chamado Pais e Rios. Eu até brinco com Pais e Filhos, que é uma música da banda Legião Urbana que eu adoro. Então, esse jogo de palavras eu acho muito legal. Pais quando e você Rios. faz. É o menino e o pai conversando, e o pai é o rio, né? É isso aí. Que legal. Eu gosto disso. Inclusive, eu falei que o Bob Kurt foi aprovado em 15 dias pela editora, né? Isso não é comum de acontecer. E o que impressionou a editora foi justamente os nomes dos personagens que trazem essas brincadeiras, sabe? Esse jogo semântico, vamos dizer assim. Eu acho que é uma característica muito legal sua. Eu brinco com isso. Grandes autores fazem isso, mas de uma forma muito séria, muito calculada. Eu calculo, mas eu brinco. Eu também calculo, mas eu brinco. Posso falar de Bob Kurt, por exemplo? O vilão chama-se Mark von Hell. Um menino que veio do inferno. E ele, tudo bem, ele é um menino, mas ele faz bullying, isso é horrível. Então eu coloquei isso no vilão. E ele é Mark von Hell. O melhor amigo do Bob é Ed Good. Sabe por que Ed Good tem uma coisa de bolinha de gude? Não, porque ele é bom, Ed Good, sabe? Uma coisa assim. Então tem essas brincadeiras com os nomes. Obrigado, que carinhoso. E de onde você tira inspirações para escrever? A gente olha para a vida, sabe? Eu costumo dizer, eu sou professor de redação, então eu digo aos meus alunos que escrever é olhar o mundo, as pessoas, as coisas, os fatos, olhar para si mesmo. Aí você filtra tudo isso com a razão e com a emoção, a razão para entender, a emoção para sentir. Aí você entende tudo, sabe? Você precisa da emoção. E transforma tudo isso em palavras. Então, tudo começa no olhar, sabe? E eu costumo dizer que termina no olhar do leitor, se é que termina. Começa no olhar do autor e vai até o olhar do leitor. E daí, né, ganha o mundo, né? Então, vem muito da observação, sabe? O Bob mesmo nasceu do meu olhar sobre os meus alunos, sobre tudo aquilo ali que a gente vive na escola. Então, eu costumo dizer que são sentimentos que, às vezes, nem são seus, sabe? No caso, não são meus, mas que vêm, me atravessam, moram um tempo aqui e vão para as histórias, né? E habitam as histórias também. E depois, eles seguem seu destino, né? Então, vem muito da observação. E eu leio muito sobre o que os outros autores pensam, como eles, né, enfim, produzem suas obras. Eu me lembro do novelista Manuel Carlos, dizendo que as histórias dele ele encontra em recortes, em notícias de jornal, né, em notícias. Então ele se inspira ali. Há um poema da Cecília Meirelles em que ela diz que é um rio que a atravessa, sabe? Essa dor não é minha, mas veio e me atravessou. Algo assim, não estou sendo literal, mas eu acho que é sempre isso. Claro que você adiciona isso o sentimento, a sua emoção, a sua percepção. É sempre, esses filtros são muito pessoais, né? Da razão e da emoção. Mas nasce nessa observação do nosso entorno. Eu costumo dizer aos meus alunos, eu conto sempre essa história, J.K. Rowling, né, a autora de Harry Potter, ela teve a ideia para escrever essa saga aqui, né, faz sucesso até hoje. No mundo inteiro, numa viagem de trem, um menino passou por ela com a mochilinha nas costas, e a partir disso ela começou a imaginar uma história de meninos que pegam um trem e vão para uma escola, só que uma escola de bruxaria, olha, de magia. Então, é isso, o olhar é poderoso.
Uhum. E aproveitando que a gente falou um pouquinho de autores, tem autores que te inspiram, que você admira muito o trabalho deles? Eu vou começar citando autores que marcaram a minha adolescência. Eu li demais a série Vagalume, uma série aí muito conhecida pelos pais, né, de meus alunos, pelos avós de meus alunos. É uma série que nasceu lá na década de 70, fez muito sucesso na década de 80 e acho que início dos anos 90. E existe até hoje. Então eu lia muito Marcos Rey, que era um autor policial dessa série. Como me impactavam as histórias do Marcos Rey, sabe? Acho que tenho todos os livros dele dessa série, que são muitos. E Lúcia Machado de Almeida, outra autora dessa série que me impressionou muito. Ela escreve ficção científica, gostei muito de Lúcia Machado de Almeida. E, em geral, eu gosto muito de poesia, então eu gosto muito de Drummond, de Adélia Prado, Cecília Meirelles, que eu já citei, romancista, Érico Veríssimo, marcou minha adolescência. Eu fui um adolescente que lia José de Alencar. Li um pouco de Machado de Assis. Machado de Assis eu fui ler anos mais tarde. Gosto muito de Machado, meu Deus. Mas eu li mais José de Alencar. Aí li a Érico Veríssimo também. Guimarães Rosa, um autor que eu leio até hoje. Clarice Lispector. Você pediu algumas influências, eu já trouxe várias aqui, né? A própria J.K. Rowling, né? Rowling, que eu li, Harry Potter, e adorei. Sou muito grato a essa história pela contribuição que ela trouxe no sentido de... Foi uma das primeiras que eu li também. E de fazer a garotada ler, sabe? As pessoas precisam ler, leitura é essencial. E gosto muito dessa série, porque ela é bela, porque ela é, né, incrível, fantástica, mas também por esse trabalho feito a favor da leitura, sabe? Harry Potter conseguiu isso de uma forma muito poderosa também. Eu acho que eu citei vários autores aqui, eu queria lembrar de outros, me lembrar de outros, mas acho que são esses os principais. Eu leio muito autores nacionais, tá? Exceção para J.K. Rowling, claro, mas já li também Albert Camus, tá? Alguns outros autores, mas mais nacionais, tá? E você também tem uma coluna, né, na Tribuna do Norte, o jornal, que é o Papo de Leitor, né? Isso. Que é no Tributins. No Tributins, né? No Tributins eu tenho essa coluna, Papo de Leitor, em que eu dou dicas de leitura mesmo para a garotada, né? Já indiquei Harry Potter, claro, entendeu? Extraordinário, um livro que eu adoro também, para a garotada. E tenho a coluna, que é quinzenal, no jornal Tribuna do Norte, que é Para Escrever Bem na Vida e no Enem. Tá? Bem legal. Dicas sobre a redação, né, do Enem e dos principais vestibulares. Tem essas duas colunas. E recentemente também você esteve aqui com a gente, né, na Ferroviária, sendo jurado do nosso concurso literário, né, que fizemos em conjunto com a Academia de Letras, e queria que você falasse um pouquinho sobre como que foi avaliar as redações aqui do pessoal. Muito legal. Primeiro, eu quero dizer que é linda a iniciativa, sabe? Eu costumo dizer que todo trabalho a favor da leitura precisa ser apoiado, aplaudido e expandido. E o concurso literário aqui da Ferroviária fez a garotada escrever. Isso está, claro, a escrita está associada à leitura, né? A gente precisa ler para escrever bem, né? E foi uma experiência muito legal avaliar esses textos. Tenho feito isso com alguma frequência, sou convidado para avaliar textos e gosto muito. Primeiro, claro, por fazer a pessoa escrever, né? Por haver a produção escrita. É muito bom, sabe, haver o registro e haver essa prática, né? Porque a gente precisa se expressar bem, precisa escrever, e esses concursos promovem isso. Então, foi uma experiência muito agradável para mim. A premiação, né, foi muito legal. Adorei estar aqui com vocês. Foi muito bom. E a minha criançada também ficou empolgada. E eu me lembro, eu disse há pouco que eu participava de concursos. Nossa, isso faz um bem para a gente, sabe? Participar, ser reconhecido, né, ter o seu talento reconhecido, ou participar de eventos como esse, que para muitos é novidade. Para mim era novidade, né? Participar de tudo isso. Então é muito legal oferecer essa oportunidade às pessoas. Então o clube está de parabéns por isso. Até os trechinhos que você selecionou de cada redação, a gente vai soltar no nosso próximo jornal aqui do clube, informativo. Que bom, faça isso. Isso que eu achei lindo também. Como a temática era o próprio clube, falar de vivências aqui no clube, né?
a importância desse clube para a pessoa, nossos textos foram muito assim carinhosos e você via que eram muito verdadeiros. E você vê que coisa, como as coisas têm significado. E a escrita celebra esse significado, sabe? Às vezes no dia a dia a gente nem para pensar. A escrita vem, exige o pensar, exige a reflexão e deixa o registro. Isso é maravilhoso. Que lindo que vocês vão compartilhar isso. Muito bom. Vamos. E agora queria falar um pouquinho sobre a sua carreira, né, de professor. Você tem um projeto com os alunos do Anglo, né, que é a escola que você dá aula, que é Liga da Leitura, né? Isso, queria que você falasse um pouquinho sobre esse projeto. projeto. Nossa, eu adoro falar sobre a Liga da Leitura, vou ficar até amanhã. Tá, vamos lá. Como eu disse a você, eu sou professor de redação, então eu sempre vi essa necessidade. Gente, a gente precisa estimular mais e mais a leitura. O professor de língua portuguesa já faz esse trabalho, né? O professor da área de linguagens. E eu faço parte dessa área, tenho as minhas colegas professoras de português, mas eu falei, não, eu posso contribuir mais. Então, criei esse grupo. É um grupo, a pessoa participa se quiser, né? Ele não é obrigatório, e é um grupo que reúne alunos que gostam de ler, que gostam de histórias. Então, a gente se reúne para conversar sobre essas histórias. Na Liga da Leitura, normalmente a gente não fica lendo, a gente fica falando sobre livros. Só que daí tem uma coisa muito legal, que hoje nada é separado, né? Então a gente vai associando leitura a outras linguagens. Então a gente acaba falando de cinema também, de séries, porque muitas histórias são adaptadas para outras linguagens. Harry Potter, né? A gente sabe, o próprio Harry Potter. Então a gente está sempre linkando com games, que a garotada, né, adora, e tudo tem o roteiro, sabe? Tudo tem a escrita, a história criada, pensada, e que você pode também fazer acréscimos, né? Os jogos de RPG, né? Isso é muito legal. Então, a Liga celebra isso. Então, vem participar aquele aluno que gosta de ler. Mas outros alunos acabam participando também porque gostam dessas outras linguagens. Enfim, ela acaba sendo uma vitrine para a leitura e promove essa festa mesmo do conhecimento que a gente encontra nos livros e em todas essas outras linguagens aí, cinema, série, games, animes, mangás, sabe? É muito legal a Liga. E eu tenho levado a Liga também para as escolas públicas, eu levo o projeto, apresento, sabe? Tem sido muito gostoso. Porque é um projeto no qual eu acredito muito, sabe? Não vale nota. Claro que você percebe como o aluno cresce ali na Liga. Há depoimentos, inclusive, dos próprios alunos. Mas a questão não é avaliá-lo, a questão é realmente usufruir dos benefícios da leitura ali, de uma forma prazerosa, divertida. Eu até marquei aqui uma frase que você me mandou na sua mini bio, que eu achei muito legal. Né, que é uma educação no afeto de ensinar e na alegria de aprender. Isso. E eu queria que você falasse um pouco sobre essa frase e também sobre ela alinhada ao seu método de ensino para a criançada. Tem um autor muito importante na área da educação chamado Rubem Alves, psicanalista, educador, e ele tem um artigo bonito chamado Aprendo Porque Amo. Ele conta uma experiência que ele tinha com uma professora, uma professora de quem ele gostava muito, e a matéria nem era a predileta, mas ele passou a gostar da matéria por causa daquela professora. Então, isso aí é o caminho do afeto, sabe? É ensinar com amor, sabe? E eu sempre procuro trazer isso para o aprendizado da escrita, porque eu sei que a escrita é essencial. O aluno pode não saber agora, mas se eu despertar nele o gosto pela leitura e pela escrita, esse amor a gente percebe naturalmente com o tempo, sabe? Ele acontece, esse amor acontece na convivência, sabe? E aí ele fala, nossa, como que eu vivi sem isso, né? Durante todo esse tempo, enfim. Então, o amor e a educação precisam andar de mãos dadas mesmo, juntos, sempre, tá? E eu falo muito da alegria de aprender. Eu digo para o meu aluno que aprender é muito alegre, aprender é algo muito feliz. Triste é não saber fazer alguma coisa, sabe? Não conseguir. Agora, quando você aprende, que demais, sabe? Eu falo para eles, eu falo para o aluno, pensa naquela ocasião em que você estava na sua casa, alguém tentando resolver um problema e ninguém conseguia, você foi lá e resolveu. Aí eles trazem exemplos, geralmente ligados à tecnologia, a celular, minha avó não conseguia, eu fui lá, tá
falo, não é maravilhoso saber? Então, aprender é algo muito feliz. Então, eu procuro transmitir, trabalhar dessa forma, o aprender, né? Com amor e com alegria, porque o aprender naturalmente é algo muito feliz. Tá? Inclusive na Liga a gente tem até um grito de guerra, né? Que é divertido, que tem tudo a ver com esses conceitos. Eu digo assim, a missão da Liga, toda a Liga começa assim, a Liga da Leitura. A missão da Liga é fazer barulho. Daí eles batem nas carteiras, batem paus. Uma hora faz silêncio, a favor do silêncio de uma boa leitura. Termina assim a frase. Entendeu? É geralmente que idade esses alunos que participam? São alunos do 6º ao 9º ano. Ano passado, a Liga chegou a ser uma disciplina eletiva do ensino médio. Então, é um projeto que cresce a cada ano. E você tem muito cara de ser aquele professor preferido da criançada. Preferido, não posso dizer que o cara tá se achando. Mas que gosta muito. A criançada galera sente uma confiança ali. Sim, a galera costuma gostar amigo. Muito de mim. Que legal. E aí eu acho isso muito justo, porque eu gosto muito deles. Que bom que isso acontece. Fico até emocionado. Mas a tendência é essa. Eu recebo muito carinho deles. Isso é ótimo. Queria que você falasse um pouquinho pra gente o que você acha do futuro da escrita e da leitura com esse mundo cada vez mais digitalizado, com inteligência artificial chegando agora. Agora não, já está aí um tempo. Já está aí. Bom, vamos lá. Existe um aplicativo, né? Vou chamar de aplicativo, um aplicativo chamado ChatGPT, né? Que produz o texto que você quiser. Então, é claro que eu como professor, já fiz várias simulações ali para ver, né, a capacidade desse aplicativo. Testar ele, né? É isso, e realmente impressiona tal. Mas, por exemplo, às vezes em que eu pedi a ele que elaborasse uma dissertação argumentativa, que é o texto exigido aí na maioria dos vestibulares, que é o texto do Enem, ele fez, se você passar o comando detalhadamente, quem trabalha com inteligência artificial sabe disso que eu vou falar, é até óbvio. Você precisa passar o comando, né, de uma maneira muito detalhada. Aí você pode obter bons resultados, inclusive. Agora, se você só jogar ali, quero isso, ele vai acionar o banco de dados imenso que ele tem e provavelmente não virá o texto que você quer. Pois bem, eu passei todas as instruções bem detalhadas de uma dissertação argumentativa nota 1000 para o Enem, né, segundo o Enem, né? E o que eu obtive? Um texto muito bem escrito, mas muito mais expositivo do que argumentativo. Então, pronto, não é um texto nota 1000. O texto argumentativo é marcado pela autoria, sabe? Pela visão crítica do enunciador, do autor do texto. E como a inteligência artificial tem um banco de dados, né, infinito, posso dizer infinito? Imenso, vou dizer imenso. Ela tem muitos dados, então ela acaba produzindo textos mais expositivos do que argumentativos, porque falta a ela, a esse ponto que eu queria chegar, falta a ela o humano. Incrível. Há quem diga que um dia ela vai ser, inclusive, humana, mas por enquanto ela é artificial. Então, o humano ainda é essencial. A escrita é humana. Tá? Grandes autores já falaram sobre isso e sabem que a inteligência artificial jamais vai escrever uma obra monumental, sabe? Precisa do ser humano mesmo. É o ser humano, é a contradição humana, sabe? A falha humana, o sentir humano, sabe? Então, aí você diz, mas a inteligência artificial é filha do humano, é gerada pelo humano. Inclusive, há algo que acaba, né, fazendo com que ela se assemelhe muito ao humano, que é a questão até dessa falha que eu acabei de apontar. Mas ela não consegue ser, né, 100% humana. Então, o homem continua sendo essencial, a escrita sempre será humana. Outro exemplo que comprova essa minha premissa é a de que o livro digital, vou tirar o ele da frase, o livro digital não consegue substituir o livro físico, né? Eles vão conviver, é isso. Não estou declarando guerra aqui não, que seria até ignorante de minha parte. A gente vai conviver, né, com a tecnologia e que seja uma convivência saudável, né, para eu todos. Não consigo ler um livro digital, prefiro físico mesmo, folhear. Muitos estão aderindo aos e-books, mas aqui, por exemplo, aqui no Brasil, também, assim, aqui no Brasil, o livro físico ainda é a preferência, né, de todos, ou lidera aí a preferência. Eu também prefiro o livro de papel.
Me dá até dor de cabeça ficar muito tempo lendo. Eu já tentei ler um livro pelo Kindle, mas não dá. Pra mim Quem não ama dá. o Kindle vai falar para você, não, mas tem a luz suave para os não- seus olhos e tal. Mas a gente Não quer o consigo, livro, né? A gente O cheirinho quer de livro novo, não sim, dá. isso é muito bom. O importante, eu digo, é estar lendo, sabe? As pessoas precisam ler, então... Né? Você deu exemplo aqui, né, que o livro Bob Kurt foi inspirado nas suas vivências como professor na Sim. escola mesmo. E tem outros exemplos, outros casos, assim, que a sua... Ou até ao contrário, que a sua vida como escritor influenciou sendo professor, ou que professor influenciou na sua vida como escritor? Vamos lá. Como professor, ser professor me levou a estudar mais. Professor é um ser que estuda o tempo todo. Para estudar mais, eu li mais. Então, muito legal. A vida de professor favorece a minha vida de leitor e a minha vida de autor, né? Que a gente escreve, como eu disse, a partir da observação e a partir do que a gente consome de literatura mesmo, né? A gente precisa se nutrir também da matéria-prima, da palavra escrita. E a leitura traz isso para mim. Então, o professor e o escritor se dão muito bem. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Respondeu. Tá? É isso. Eles convivem e essa convivência é frutífera para os dois. A escrita, principalmente na escola, ensino médio principalmente, é focada para vestibulares, Enem, Sim, normalmente sim. assim. Mas se a gente pensar para um lado mais criativo mesmo, você acha que a escrita, a pessoa nasce com esse dom ou ela consegue trabalhar isso para ser um escritor futuramente? Que pergunta ótima, viu? Muito legal. Eu acredito muito, como professor de redação, eu já me perguntei, já fiz essa pergunta para mim mesmo. Aí eu fui aos livros, pesquisei, porque há sim uma ideia de que alguns têm o dom da escrita. A gente já, né? Todo mundo já ouviu alguém falando isso. Aí eu fui atrás disso. Não, escrita é uma técnica. Então, se é uma técnica, ela pode ser aprendida, entendeu? A diferença está naquele que encontra essa técnica e resolve, de fato, desenvolvê-la. Ao aluno que quer aprender o básico, né, para apenas suprir uma necessidade do momento, a redação daquela semana, a redação daquele vestibular, aí ele aprende tudo sobre a estrutura textual, né, sobre o texto exigido por aquela banca, né, pela banca daquele vestibular. Beleza. Se ele se restringir a isso, ele vai atingir o objetivo dele e tal. Agora, aquele que acaba, como é que eu vou dizer, encontra o fascínio da escrita, aí ele vai além, entendeu? Mas é uma técnica, a gente aprende. Eu até costumo dizer aos meus alunos que ler é um dos verbos essenciais para você escrever bem. São 4 verbos, né? Querer, né, o querer abre portas. O segundo é ver, como eu disse há pouco, é importante você olhar para tudo, observar o mundo, né? E o terceiro verbo essencial é ler, e o quarto é escrever. Então, com esses 4 verbos, querer, ver, ler e escrever, você aprende a escrever, né? Então, a escrita, o escrever tem a ver com a prática, você precisa escrever. Então, lendo, você escreve melhor. Então, a pessoa que quer se aprimorar nessa técnica, aí ela vai além, entendeu? Se ela investir tempo nisso realmente, entendeu? Agora, há interesses, né, distintos, entendeu? Então, se é uma técnica que pode ser aprendida, não é dom, entendeu? Talvez a pessoa já tenha um gosto por aquilo, aí ela vai desenvolver, né? Com mais facilidade, talvez. É isso que eu ia falar, mais facilidade, quando a pessoa já gosta, né? Tudo tá ligado ao querer, sabia? Eu lembro que uma vez eu demorei para aprender a dirigir. E eu lembro que um aluno, ele tentando fazer a redação nota máxima dele, e eu sem dirigir. Daí ele falou assim, professor, aprenda a dirigir. Ele fez um jogo comigo, que eu vou aprender a escrever. Aí eu nunca tive vontade de dirigir. Essa proposta que ele me fez correr atrás. Hoje eu dirijo e tal. Então, a escrita também é uma técnica que você pode aprender. Assim como andar de bicicleta, né? Exato. Aprendeu a andar de bicicleta, sim, não desaprende mais. Sim. E a gente aprende com quem faz bem, né? Então, leia que você vai escrever cada vez melhor. Pra gente ir seguindo pro final do nosso bate-papo, eu queria que você falasse quais são os seus maiores sonhos como escritor e professor. Então vamos lá. Escritor. Todo autor quer ser lido.
quem escreve, escreve para alguém. Eu fico pensando, por mais que seja um diário pessoal, que ninguém pode ler tal, mas você está escrevendo para você. Você vai ler daqui a algum tempo, daqui a alguns anos e tal. Então, a figura do escritor pressupõe a figura do leitor. Então, eu escrevo sempre para alguém. Então, o meu sonho de escritor é que as minhas histórias sejam lidas. Por isso que eu disse que Bob tem trazido tantas alegrias para mim, porque ele está indo para escolas do Brasil inteiro. Então, é isso que eu quero, que as pessoas leiam meus livros. Alguém vai pensar, você está querendo ganhar dinheiro. Sim, todos queremos, mas o foco é esse. A gente quer que nossas histórias cheguem até as pessoas, porque a gente pensa que a nossa história é uma contribuição. Uma amiga minha sempre me diz isso. Qual é a sua contribuição a este mundo, Ricardo? Né? Então, a escrita tem de ser uma contribuição, não algo só para satisfazer o seu ego. Não, é uma contribuição. Então, a história que eu escrevo, eu quero que seja lida pelas pessoas. Então, o meu sonho é ser bastante lido, tá? Quero publicar histórias. Já houve um tempo em que eu já não queria escrever tantas histórias, porque já há tantas histórias incríveis, né, para serem lidas. Hoje eu digo que eu espero a história exigir de mim que ela seja contada. Realmente não estou correndo atrás. Não tô escrevendo. Você não fica assim, tipo, eu preciso escrever alguma coisa? Quando bate a inspiração... deixa eu só contar, que eu estou vivendo uma experiência inédita, isso eu preciso contar. A primeira vez que me acontece isso, sobre essa exigência da escrita, uma editora encomendou a mim uma série para o Fundamental 2, sabe, um livro para o 6º ano, para o 7º, para o 8º e para o 9º. Isso é inédito, nunca aconteceu. E eu já escrevi o livro do 6º e agora eu tenho de produzir outros 3. Então é um trabalho e tal. E que legal, aí eu vou escrever. Mas eu não estou impondo isso a mim, tá? Mas quero que as minhas histórias sejam lidas. E essa editora, ela faz um trabalho educacional, sabe? Uma parceria com escolas. Então, estou muito contente com essa perspectiva de que eu estou escrevendo histórias que vão ser lidas aí pela garotada, né? Isso me alegra. E o meu sonho como professor, vamos lá. Eu tenho uma especialização em língua portuguesa, quero fazer meu mestrado e chegar a um doutorado. Então, já é um sonho, uma meta, né? E o meu sonho é continuar me encantando pelo conhecimento compartilhado, tá? O professor tem de amar o conhecimento que ele traz e tem de amar o compartilhamento desse conhecimento, sabe? Essa coisa de repartir com o outro, não ficar guardando, sabe? Até com os colegas, né, professores. E amar, é claro, quem vai ser beneficiado com isso. Então, eu não quero perder isso. Porque o cansaço, sabe? Vem ameaçar isso. Perdas que você sofre, eu digo na carreira mesmo de professor, no ambiente escolar, sabe? Há muitas perdas. Há muitas dificuldades, eu diria, pedras. Então, que nada disso ameace o meu amor, né, o afeto, né, por ensinar, por aprender. Então, o meu sonho é manter isso. Para não ser um professor, que eu sei que existe, não estou julgando, condenando, mas é um fato, um professor ombros caídos. Sabe, aquele que olha, esses alunos não querem aprender, eles não leem. Não, para eu nunca ser esse professor, sabe? Para ter força e que o amor me fortaleça, para ser esse professor que, para mim, é tão necessário, que acredita na educação e que ama o que faz e ama o beneficiado pela sua ação, que ama o aluno. Que lindo. Já temos o corte aqui. E para você, o que é mais gratificante em trabalhar com essa faixa etária de crianças do 6º ao 9º ano? Então, primeiro é esse encantamento de ver que o aluno aprendeu. Aliás, aí você diz, aprendeu, fica muito... Como é que eu vou dizer? Parece ficar concreto demais. Ele aprendeu a escrever, tá. Mais do que isso, ele se encantou, sabe? Pelo aprendizado e pela vida. Porque o aprendizado ele tem que estar casado com a vida, sabe? Ele não pode estar desvinculado. Então, acho que é isso que me encanta. Quando eu vejo que aquela aula foi feliz para aquele aluno, sabe? Foi para mim, precisa ser para mim. Eu tenho que me amar, eu tenho que me cuidar. Mas precisa ser para o meu aluno uma aula feliz. Então, é isso que me encanta. Quando eu vejo que os alunos estão felizes com a aula. Tá? E essa felicidade envolve, é claro, o aprendizado. Eu sei que ele saiu dele. Ele não ficou rindo a aula inteira. Ele riu e aprendeu.
Acho que é isso. Dessa forma até é mais fácil para eles aprenderem, né? A alegria facilita tudo, sabe? E ao lado da alegria, a aplicabilidade do saber, que às vezes o aluno está aprendendo e fala, mas para que eu preciso disso, professor? Quando você associa aquele conhecimento à vida cotidiana, dá outro sentido, entendeu? Daí você fala, não, tudo a ver eu aprender isso. Talvez eu não trabalhe com isso, mas eu sei que isso é útil para isso, né? Para nesse tipo de situação. Isso é muito importante. O conhecimento precisa estar muito ligado mesmo à vida das pessoas, sabe? Então, eu acho que é isso que me encanta. Uma aula feliz, que deixou o meu aluno feliz, sabe? Porque eu vejo que a vida, às vezes, é tão difícil para as pessoas, para a gente, e saber que eu ofereci a ele ali 30, 40 minutos de algo muito agradável, para mim já é maravilhoso, sabe? Agora, voltando um pouquinho para as suas obras, acho que principalmente, talvez, quando você foi escrever as primeiras, você se cobrava muito? Tipo, isso não tá bom, tenho que reescrever. Como é que você lidava com isso? Os autores costumam dizer que escrever é reescrever, sabe? Você escreve, reescreve, porque você escreve, deixa o texto ali, depois de um tempo você retoma, aí você discorda de algumas escolhas, vocabulários que você fez, aí você troca. Eu costumo dizer que eu escrevo ficção, né? Poesia de vez em quando. Eu costumo dizer que a primeira pessoa a acreditar na história é o autor dela. Aquela história precisa ser real para ele. A gente sabe que não é um jogo de faz de conta que você faz entre você, que ocorre entre você e a história, entre você e o leitor. Aí o jogo de faz de conta funciona quando você acredita na sua história e depois o leitor também. Aliás, se você acreditar, o leitor vai acreditar na sua história. Então, essa costuma ser a minha exigência. Inclusive, eu tenho uma coisa muito minha, que eu fico esperando o momento que a história vai me fazer chorar, sabe? Porque eu acho que não tem nada mais verdadeiro do que o choro. Tem gente que finge chorar, né? Mas não sei como é que consegue. Mas, enfim, atores, né, conseguem fazer isso. Mas o choro, para mim, o riso é mais espontâneo que o choro, eu acho, né? Mas, enfim, o choro para mim é muito expressivo nesse sentido. Então, eu fico esperando. Se a história não me faz chorar, é isso que eu fico esperando, esse momento. Se a história não me faz chorar, eu acho que ela não tá legal. Acho que esse é o meu critério. Claro, eu tenho todo um critério, um cuidado gramatical, claro que sim. E, inclusive, sou um defensor, vou dizer, profundo da revisão, sabe? Há livros em que você consulta aqui a ficha catalográfica e vem a informação assim, revisado pelo autor. Cara, eu fico tão preocupado. Revisado pelo autor? Não, o seu texto tem de passar pela revisão de um profissional da área, entendeu? Eu costumo escrever muito bem, com todo esse cuidado, reviso meus textos muitas vezes, acho que foi essa a sua pergunta inicial, né? Eu tô aqui dando uma palestra. Mas a minha pergunta foi mais na intenção de, na hora que você está escrevendo mesmo, antes de você falar, pronto, tá pronto, agora eu vou mandar para revisão. Mas nesse sentido de inspiração mesmo. Só concluindo, eu submeto o meu texto à revisão de profissionais, sim, tá? Sempre. Para mim isso é essencial. Agora, quanto à escrita ali, no momento da escrita, eu volto ao capítulo, retoco, troco uma palavra, nunca é a primeira versão, não. Nunca. É um texto que vai sendo realmente lapidado, sabe? E quais são os seus próximos projetos aí na escrita? Vem aí, né? Bobcart 2 e 3, e tem mais projetos? O 2 foi lançado, vamos ver o que vai acontecer com essa história, né? Gosto muito, ela termina com um plot twist, né? Uma virada incrível. Veja a hora de os leitores chegarem a essa virada, que é no final do Bob 2. O Bob 3 está prontinho. Na verdade, a turma do Bob, no Bob 1, está no primeiro ano do ensino médio. No Bob 2, essa turma está no segundo. E no terceiro, eles vão se formar. Então, eu já escrevi a formatura. Não vejo a hora dessa história ganhar o mundo. Tá lindo como termina essa história, sabe? E beleza, mas a história já está pronta, né? Só falta acontecer mesmo. Agora eu vou focar nessa produção dessa série que eu posso chamar de infanto-juvenil, que a editora me encomendou. E ela me pediu uma história em que os personagens tivessem muito contato com a natureza, que tivesse esse apelo ambiental, mas não de forma, vou usar um termo engraçadinho, não de forma catequética, sabe? Não quero ensinar ninguém a lidar com o meio ambiente, a gente sabe o que deve ser feito, né? Mas que mostre, uma história que mostre como é bom viver
em paz com o meio ambiente, né? Um protegendo o outro, um cuidando do outro. Então tá bonita a história, então eu quero muito focar nisso. Uma história sobre cuidado, cuidar do outro, cuidar de si, cuidar da natureza, e eu vou focar nessas histórias agora. E para você, o que é mais fácil? É quando vem com um tema assim que você tem que elaborar o texto a partir disso, ou quando é mais livre, você escreve sobre o que você acha melhor? Como eu disse, as histórias nascem do nosso olhar sobre o mundo, né? Então, normalmente, o tema chega... Tudo bem que o olhar que vai capturar, mas o tema chega até você. E aí você precisa escrever, sabe? Parece que é uma imposição, enfim. Agora eu estou vivendo essa experiência nova de... houve uma encomenda, né? Um tema pré-determinado. Eu preciso passar por essa experiência para responder a sua pergunta. Mas sabe o que eu acredito muito que tem que ser espontâneo, sabe? Não é assim, Ricardo, escreve aí um texto agora sobre coleta seletiva. Se é um vestibular, um texto dissertativo, enfim, você vai se virar e vai escrever. Agora, como a gente está falando de ficção, de criação, né? Eu espero essa história acontecer para mim, sabe? Então, mesmo que haja um tema, eu espero essa conexão, sabe? Para não ser vou produzir um texto aqui, para não ser só isso, sabe? Mas também tem acontece. Um prazo, né? Que você tem que entregar. Eu tô com esse desafio, mas parece que eu tenho 2 anos. Então tá. Isso tá é quase, um bom prazo. Isso tá quase me tranquilizando, tá quase. Mas sabe? A história chega. Chega uma hora que ela chega. Aí depois a gente tem que marcar outro para você falar sobre como foi essa experiência, esse processo. né? Muito bom. O livro 1 foi muito legal, que ele apenas lançou a ideia e eu já pensei e veio, sabe? Foi muito legal. Agora, Júlia, isso é interessante. Você, por mais que eu tenha dito que as histórias nascem da sua observação, você escreve sobre aquilo que você está vivendo, sabe? Aí você adapta, é claro, mas é impossível não escrever do que você está sentindo, entendeu? Aí eu acabei escrevendo sobre muito do que eu estou vivendo atualmente. Eu estou vivendo num sítio, morando num sítio com a minha mãe, após o recente falecimento do meu pai, sabe? E eu vi que a história chama-se Gael, o personagem do Gaelzinho, o menininho, tem tudo a ver com o que eu estou vivendo atualmente, só que é um menino contando isso, sabe? Não sou eu. Então, a gente acaba escrevendo daquilo que nos toca mesmo, sabe? Do que toca a gente, sabe? Que legal. Então, a gente agora vai para o nosso momento Pop Games, que é a nossa brincadeirinha. Que legal! A gente vai brincar, você tinha falado. Vamos lá. Aqui, que será que vem? Uma roleta aí com 10 brincadeiras. E a gente vai girar. E qual brincadeira parar, a gente faz. Então, pode girar muito aí. Muito bom, muito bom. Quem sou eu? Temos palavras nessa brincadeira. E a gente vai... Eu não posso ver a minha e você não pode ver a sua. Tá. E aí você tem que fazer perguntas que eu tenho que responder sim ou não para você adivinhar quem é você. Beleza? Tá. Então, enquanto o Guilherme ali prepara a nossa brincadeirinha, eu vou passando para o pessoal de casa a nossa agenda social aqui do clube. No sábado, dia 26 de outubro, temos aqui o nosso Halloween, a partir das 6 da tarde, com DJ Serginho e banda Volupia. Teremos recreação infantil para as crianças e os ingressos serão vendidos na entrada do evento, mas quem quiser adquirir antecipadamente também pode. O valor é R$20. Também teremos uma decoração bem assustadora, com aqueles monstros que sempre estão no nosso Halloween, que vocês tanto gostam. E também, mais pra frente, teremos nosso Halloween Kids, dia 31 de outubro, e em breve a gente traz mais informações para vocês. Isso é a nossa agenda de outubro. Legal. Temos as brincadeiras aqui. Então, vamos lá. Deixa eu ver como que a gente pode fazer. Pega uma fita lá, vai colar. Pega ali. Aí aqui tem as palavras, a gente gruda aqui na testa, que acho que fica mais fácil pra gente tentar adivinhar quem é. Tá. Vou esperar ele pegar a fita lá. É porque a gente não vê a palavra, né? Você não pode ver o que você vai pegar, vai colar ali. Acho que a gente pode sortear e o Gui mesmo cola a fita pra não correr o risco de ver. Tá. Tá, vou pegar aqui. Eu fecho os olhos. Aqui, Gui. Prega aqui. Quem vai ser primeiro? Essa eu vou colocar na minha. Aí você pode pegar a sua aqui também. Tá, peraí, deixa eu só mudar. Tá. Que legal. Você pode ver a minha, eu que não posso, né? Tá. Só tá olhando meio assim. Onde eu coloco essa?
Coloca no Pinterest. Na testa da Júlia. Vai sair cheio de maquiagem esse negócio. Oi? Dá pra você ler? Dá. Ah, que legal, gostei. Vamos lá. Aí daí quem vai? Você vai colar a minha? Ele vai colar. Ah, tá. Vamos lá. Daí pra eu não olhar. Esse jogo é a primeira vez que saiu. Ainda não tinha saído esse. Olha só, que legal. Ai, meu Deus, descolou. Tá, descolou. E aí, eu não posso ver, eu já fechei os olhos. O meu, o meu não tem trabalho, porque não tem cabelo aqui. Não dá nenhum trabalho pra Colei ele. de volta. Deu, né? Colou tudo torto, mas tudo bem. Mas eu consigo ler, eu já sei quem é. Bom, você faz a primeira pergunta, vai, as damas começam. Então tá, vamos lá. Eu sou uma pessoa de carne e osso, assim, de verdade? Sim. E uma pessoa muito conhecida. Deu uma dica a mais, hein? Só pode responder com sim ou não. Ai, desculpa, é isso? Tá bom. Posso fazer a minha pergunta? Pode. Eu sou homem ou mulher? Mulher. Eu sou... Eu vou repetir essa pergunta, vou copiar essa pergunta. Eu sou homem ou mulher? Você é homem. Homem. Tá. Qual é a minha profissão? Ah, não, é sim ou não, né? É. Então tá. Eu trabalho em televisão? Às vezes. Sim ou não? Há momentos que sim. Tá, vai. Não é o foco, mas às vezes aparece. Cara, eu nem lembrei. Eu sou mulher, né? É mulher. já tava esquecendo. Tá, vai. Eu sou homem. Eu sou ator? É só com sim ou não, né? Não, você não é ator. Mas acho que já fez alguma coisa, tá? Tá. Eu trabalho mais nas redes sociais, é isso? Não. Ah, tá. Eu sou cantor? Não. Eu sou uma atriz? Não. Eu sou apresentador de algum programa da TV? Só com sim ou não, né? Mas não, então não. Vem cá, eu não sou atriz, né? Você falou, né? Sou apresentadora? Não. Eu trabalho com redes sociais? Não. Não. Eu tô viva ainda? Tá. Tá bom. É uma boa pergunta. Nossa, eu nem sei o que perguntar. Tá, eu sou homem e sou conhecida. Faz a pergunta que eu acabei de fazer. Acho que vai te ajudar. Eu tô morto? Já, tá. Eu tô morta? Sim, já faz um tempo. Tá bom? Bom, vem cá. Eu sou do esporte? Não. Não. Eu tô morta. Eu vou ficar copiando essas perguntas. Eu sou do esporte. Vai. Eu sou do esporte? Acho que as minhas perguntas estão entregando, né? Sim, você é do esporte. Que genial. Tá, na próxima acho que eu vou chutar. Você podia me ajudar, hein? Vem cá. Cara, tem uma pergunta que eu fiz que se você fizer... Nossa, é mesmo? Então... Vai reduzir as suas opções. Cara, o que você perguntou? Dá pra voltar, por favor? Você perguntou o que mesmo? Porque eu fui nessas perguntas. Se eu já... Você trabalha na televisão. Eu não acho que eu já perguntei isso, eu perguntei. né? Eu falei que às vezes aparece. Não é o foco, mas não é o já foco, apareceu. Né? Várias vezes. Tá. Nossa, já apareceu várias vezes? Tá. Então, essa foi minha pergunta. Vai, eu queimei. Pode perguntar. Eu sou de Pindamonhangaba? Podia ser, né? Não é. não é. Tá. Eu entendo muito de esporte. Cara, eu queria tanto lembrar a pergunta que você fez, mas não tem jeito. Pensa em ramos de que Harry Potter tem um vira-tempo, sabe? A gente volta e eu queria isso. Que eu não lembro a pergunta. Então, eu acho que você perguntou se era atriz. Vem cá, você já foi, né? Você é casada? Você é casada? Como é que é? Você... Não, eu sou casada? Você é casada. Tá. Tá, eu jogo futebol? Você jogou futebol? Sim. Nossa, jogou, né? No passado. Tô me complicando, porque eu não... Então você tá jogando no verdade, céu eu morri. agora, eu não sei. Sei se no céu tem futebol, mas enfim. Eu sou casada. Pensa aí né? numas carreiras famosas. Eu sou modelo? Não. Ai, gente, que esporte que já morreu aí, galera. O futebol eu perguntei qual que foi a resposta? Que não, né? Não, joguei futebol. Jogou futebol?
Eu era o rei do futebol? Tá fácil. Sim. Ah, eu sou o Pelé! Você é Pelé. Muito bem. Cara, foi fácil. Quer tentar adivinhar? Olha, cheio de maquiagem. Você podia dar umas dicas, até pra terminar, Tá, vou né? responder uma pergunta então, a que eu falei. É uma cantora. É uma cantora, tá? E ela tá viva, você Tá falou, viva. né? Famosíssima. Tá, famosíssima é a Anitta, não é a Anitta? Não. É a Maria Bethânia, que eu adoro. Não, outra dica, ela não é brasileira. Não é brasileira? Tá. Então é a Lady Gaga. Não. Tem música junto com ela. Tem música Lady Gaga? É a Beyoncé. Acertou. Que legal! Beyoncé. Show, muito louco. Tem cara que não Ai. acredita. Ah, sim. Legal. Ah, que legal, gostei. Muito bom. Ah, então é isso, Ricardo. Muito obrigada por ter topado vir aqui participar desse bate-papo, dessa brincadeira também. Sim, Muito sim. divertido. Nossa, eu agradeço. Foi muito confortável para mim, muito agradável. Espero que a galera curta. Ah, com certeza. Muito obrigado, Júlia. E também gostaria de agradecer aí o pessoal que acompanhou a gente no programa de hoje. E vejo vocês na semana que vem com um novo episódio do Pod Pop. Até lá. Tchauzinho. Tchau, gente.